Hoje eu vou falar do Daljit Dhaliwal, mais um cara desse livro Unknown Market Wizards, os traders, os magos de mercado desconhecidos. Esse é o cara que foi do tênis para o trade e chegou em números impressionantes. Depois da vinheta a gente vai falar um pouco dele. Bora lá! Hoje a gente vai falar de um trader com um track record no mínimo extraordinário. Quase 10 anos que ele já é trader, o Daljit, ele atingiu um retorno médio anual na casa dos 200%. Na verdade dos 300, né? Para ser exato, 298%. Hoje a gente vai conhecer a história de um cara que era tenista, mas se apaixonou pelos mercados e nunca mais olhou para trás. Mas eu quero, antes de continuar, pedir para você que está aqui no canal do Esquadrão curtir o vídeo, deixar um comentário no fim desse vídeo, não só no chat da estreia, mas se você está assistindo o vídeo gravado, deixa um comentário, fala para mim como é que está sendo acompanhar essa série e se inscreve no canal. Muita gente que está vindo assistir essa série não está pegando o conteúdo bom que a gente solta aqui sempre, então se inscreve no canal. Não esqueça, vamos lá, vamos falar do Daljit, né? A gente para e pensa, puxa vida, então ele deve ter um balanço grande, né? Do que vai de saldo positivo, de saldo negativo na conta, né? Uma mega volatilidade nos resultados. Afinal, isso é o que seria o esperado, né? E tem uma volatilidade, mas muito mais para o lado dos ganhos. As perdas são muito bem controladas dele. O drawdown dele, que é a redução de capital que ele tem, nunca atingiu mais que 20% em 10 anos que ele já é trader, né? Ele teve lucro basicamente 95% dos trimestres e 70% dos meses que ele operou. É incrível mesmo, é incrível a história do Daljit. Ele tem um sortino ratio de 10, né? Que é muitas vezes maior que o considerado bom ou ótimo para um trader, né? Se você não sabe, aliás, o que é o Sortino Ratio, eu falei sobre isso no episódio 2 dessa série. Volta no episódio 2 que eu explico um pouquinho do que é o Sortino Ratio. Mas não foi o mercado, não foram os mercados a paixão original que ele teve. Ele, quando era adolescente, o desejo dele era ser um tenista profissional. Ele começou ali o tênis com 10 anos de idade, já um pouco tarde para ser um tenista profissional de fato, para conseguir ser um tenista profissional de fato. E ele praticava ali com professores 5 dias por semana. Ele deu tudo para o tênis. Tudo enquanto ele praticou o tênis, né? Daqui a pouco na entrevista, conforme eu vou contando, eu vou explicar o porquê que ele deixou o tênis para trás. Foi ali mais ou menos em 2008, quando ele estava na universidade, no meio do derretimento dos mercados, do crash, que ele começou a ter um interesse, o interesse dele nos mercados ascendeu. Naquele momento ele estava terminando os estudos, ele já sabia que queria ser trader, ele já sabia ali naquele momento na faculdade o que ele queria, mas ele teve um problema, ele não estudou nas melhores universidades e com tanta gente procurando trabalho para tão poucas vagas graças à crise, ele teve que lutar de maneira feroz para achar um lugar ao sol. Tudo começa com um estágio que ele começou, ele não sabia nada, ele foi bastante humilde, não criou nenhum preconceito de A ou B, ele estava realmente disposto a ser uma esponja ali, buscando todo o conhecimento que era possível. Como muitos traders, o Daljit começou com análise técnica, mas depois foi indo para o caminho dos trades baseados mais em eventos econômicos. Aliás, é muito influência do ambiente que ele estava, dos outros traders que operavam com ele, né? Mais para frente, ele acabou na carreira dele, ele acabou evoluindo para operações mais longas, mais baseadas em macroeconomia. Grande parte da carreira do Daljit foi com ele operando na mesma mesa que o Richard Barg do Amritsar, que eu falei em episódios anteriores aqui. Mas com o tempo, ele acabou decidindo operar de maneira independente, alugou um escritório para ele mesmo em Londres e foi operar por conta própria. Vamos voltar um pouco para trás e eu vou mencionar as coisas que ele vai falando ao longo da entrevista, né? Ele conta que como adolescente ele tinha uma inspiração para o tênis, ele treinou ali por muitos anos, até que ali mais ou menos com 16 anos, numa conversa que ele teve com um dos treinadores dele,
que já estava com mais de 30 e voltando naquela época para a faculdade para tentar uma nova carreira. Foi ali que ele deu uma sacada e falou, puxa, mesmo bons jogadores com ranking internacional no tênis têm uma chance relativamente baixa de ter sucesso financeiro. E sucesso financeiro era algo que ele almejava ali para a vida dele. Então ali ele percebeu que ele podia estar buscando algo que não necessariamente iria preencher as ambições dele. Ele diz logo no começo da entrevista para o livro que ele não tinha uma paixão tão grande pelo tênis para realmente dar esse salto da fé e tentar tudo para dar certo. Então foi ali, entre 2008 e 2010 na universidade, que ele parou de vez de jogar tênis. Ele na verdade se machucou num jogo de futebol, o nosso futebol, né? O futebol soccer, né? Não o futebol americano. Ali ele parou e acabou deixando o tênis para trás. Quando o Jack perguntou para ele se havia diferenças entre o trading e o tênis, o Dowdit ele disse que basicamente no tênis você tem que rebater todas as bolas se você quer ter a chance de ganhar. Já no trading não, você pode, segundo ele, pode e deve escolher os melhores momentos para entrar numa operação, naquelas que as suas premissas se alinham ao seu estado mental e que você esteja mentalmente num lugar bom. Em termos de similaridades, quando o Jack pergunta o que é similar ao tênis, o Dowd disse que ele pensa que os esportes e o trading, no contexto psicológico, são muito parecidos, que você precisa em ambos gerenciar bem a sua nutrição, que você se alimenta, o descanso, que ele acredita que você não vai tomar boas decisões, por exemplo, estando cansado. Segundo o próprio Dowd, foi ali no momento em que ele estava na universidade que ele se interessou pelos mercados, né? Ali entre 2008, como eu mencionei, justamente no meio daquela loucura do crash mundial. Ele estava se formando em finanças, e finanças era algo que interessava bastante ele. Ele disse que ali ele realmente sentia inspiração pelo mercado e porque ele queria fazer algo que não fosse um trabalho mundano. Ele queria trabalhar em algo que ele não soubesse o que ia acontecer no dia seguinte, que ele sentia que o trading era isso para ele. O primeiro contato que ele fez com o trading foi fazendo o que a gente chama de spread betting. É um tipo de arbitragem. Ele fazia em Forex, em moedas, isso, apostando que um spread iria fechar em diferentes prazos ou diferentes brokers. Isso lá em Londres, na Inglaterra, é permitido. Nos Estados Unidos, por exemplo, não se faz, não pode. É algo que ele começou a fazer. Naquele ponto ele disse que ele operava bem pequeno. Ele apostava ali poucas libras, né? Ele basicamente disse que não tinha dinheiro, ele era um estudante naquela época. Ali ele operava com gráficos. Ele disse que ele buscava rompimentos, pontos em média, etc. Ele comenta que ele fez 5.000 libras e depois perdeu 2.000 muito rápido. E aí ele decidiu ali, não, vou parar. Ele decidiu parar de operar e focar em terminar a universidade com boas notas, para que aí ele tivesse uma chance de conseguir um trabalho como trader, que era o que ele realmente ali queria. Foi então que um cara de um banco, ele foi palestrar numa universidade e o Dowd perguntou para esse cara como é que ele poderia conseguir um emprego, um trabalho como trader, né? Foi meio que uma frustração, porque o cara do banco disse para ele que vagas para traders, olha, são muito poucas, muito competitivas, é uma competição muito grande para conseguir uma vaga de trader e geralmente só quem é formado nas melhores universidades consegue. O Dowd, aliás, não estava em uma excelente, nas melhores, nas top universities, ele estava numa universidade ali média, né? Foi então que ele focou mesmo, terminou a faculdade com boas notas, aliás, e aí começou uma busca para conseguir uma colocação como trader. Ele tentou vaga em mais de 30 lugares diferentes, bancos, mesas proprietárias, todas com negativas, sempre negativas. Até que uma hora ele conseguiu uma entrevista numa mesa proprietária, ele foi entrevistado pelo gerente de risco, eles conversaram ali sobre o mercado financeiro e por fim o Dowd acabou conseguindo uma vaga dizendo para o cara que ele daria o máximo de si, que por favor me dê essa chance que eu vou dar o máximo. Acabou conseguindo essa vaga. Os primeiros 3 meses de trabalho nessa mesa, o foco foi basicamente, ele passou por treinamentos de análise técnica, análise fundamentalista. Por um tempo ali naquela fase o Dowd operou gráficos, ele usava o market profile também, que é aquela maneira de analisar volumes por nível de preço, etc. Até que num momento ele começou a se interessar bastante pela parte de fundamentos e principalmente notícias, né? Que foi o primeiro operacional dele, com base em fundamentos. O que ele fazia era o seguinte, ele esperava headlines, né? Ou seja, notícias que saíam de última hora de bancos centrais ou notícias agendadas sobre políticas monetárias, etc. Ele buscava ali pegar um movimento rápido com base no que o mercado esperava, e ele buscava pegar essa reprecificação rápida e fazer basicamente scalps, né? Hoje o Dowd diz que ele não opera mais dessa maneira.
Ele ainda olha as notícias, ele tem uma visão mais macroeconômica, ele busca movimentos maiores. Ele diz que hoje em dia os robôs, os HFTs, basicamente, eles pegam boa parte dessas operações mais curtas. E ele começou a perceber que algumas dessas operações faziam movimentos muito grandes depois que ele saía. Então ele começou a focar nisso. Então ali mais ou menos em 2016, ele começou a deixar as operações irem bem mais longe, pegando movimentos bem maiores. E ele comenta nessa parte da entrevista que a maioria dos trades que ele faz entre gains e losses acabam ficando 0 a 0, mas são poucos trades no ano que fazem o seu lucro, menos de 10%, ele fala numa parte da entrevista. Que ele diz que esses tipos de trades são geralmente trades de eventos inesperados, alguma notícia de contrapé que pegou o mercado no contrapé, que pega o maior lucro no operacional dele. Ele dá nesse ponto da entrevista um exemplo de um trade que ele fez em 2009 no S&P, quando ele acreditava em um movimento de baixa, né? Era ali uma pequena consolidação dentro de uma consolidação maior. O Jack pergunta se ele usa os fundamentos para saber o timing de entrar. O Dowd diz que sim. Aí o Jack complementa e pergunta, pô, mas o S&P está numa consolidação bem curtinha, numa máxima histórica, você não tem preocupação que vai ter um rompimento para cima? O Dowd te responde que sim. E que se tiver errado, tudo bem, ele faz o trade ali, mesmo estando à beira de uma alta, mas tudo bem se não der certo. Ele sai do trade e muda a premissa, ele não se importa em estar errado, ele se importa em buscar, performar e fazer dinheiro. Então se tivesse ali uma notícia ou um evento grande o suficiente que mudasse o viés dele, ele mudaria sem pensar à mão, mudaria de lado e faria o trade que tivesse que fazer. Até interessante que tem uma história que veio do pior trade do Dowd. Ele conta que foi em 2015, quando o Banco Central Europeu, ele estava ali para fazer uma decisão de taxa de juros. O Dowd dizia ali que ele estava preparado para fazer o trade, ele sabia como ele ia fazer o trade em cada um dos casos, ele estava ali no escritório junto com outros traders. Quando de repente sai a notícia via o Bloomberg, uma notícia do Financial Times, que é uma publicação financeira, né? Dizendo que o Banco Central não ia mexer na taxa de juros. Então ele, na hora que chegou essa notícia, ele colocou a operação no mercado, ele comprou euro, vendeu o Eurostock 50, que é um índice de ações europeu, só que a história estava errada. O Financial Times depois pediu desculpa para os leitores pelo erro. Normalmente essas publicações financeiras, eles deixam dois cenários já com uma notícia pronta. Um cenário caso a decisão vá para um lado, um cenário caso a decisão vá para um outro lado. E eles, por um erro, divulgaram antes de sair a divulgação do dado e soltaram a notícia oposta. Só que o Dowd ele não tinha stop naquela operação. Algo que, aliás, ele disse que ele não faz mais. E numa questão de minutos, segundos ali, momentos, né? Um trade que começou a andar mais de 20% da conta dele a favor dele, virou de uma vez, ele começou a perder 20% do patrimônio dele. E ele foi rápido ali, ele disse que ele foi rápido em estopar, mas a volatilidade foi tão grande que o resultado acabou bem negativo. Ele diz, aliás, que hoje ele procura manter um stop bem mais ajustado e curto e sempre tem um stop limitando seu risco em todas as operações. Uma lição que ele diz ter aprendido às duras penas, né? Agora, uma história incrível que o Dowd te conta foi quando ele participou de um leilão. Essa história é muito legal. Ele participou de um leilão de caridade para poder ter um jantar com o Ray Dalio. Ele conta que no começo ele achou que custaria uma fortuna um jantar com o Ray Dalio, mas ele viu que o leilão não estava tão caro assim. Aí ele entrou firme com a decisão de que ele iria ganhar para poder ter uma oportunidade de jantar com o Dalio, um grande investidor, né? Ao longo desse leilão, é um leilão de caridade, o dinheiro ia para caridade. Ele estava na frente, ele ficou por muitos dias na frente do leilão, mas no último dia, pouco antes do leilão fechar, ele falou, vou pegar um trem, vou sair mais cedo e vou pegar um trem para ir para casa. Quando ele saiu do trem, ele percebeu que o leilão tinha acabado e que ele havia perdido o leilão. Alguém passou nele, por cima, na oferta, e ele tinha perdido. E por sorte, ele ficou muito bravo. Por sorte, ligaram para ele e falaram, olha, tem um segundo assento pelo jantar, se você pagar o mesmo preço do primeiro, você pode. Ele, logicamente, decidiu ir e foi encontrar o Ray Dalio no jantar em Manhattan, e ele pagou por esse jantar $40 mil. Foi esse o preço que ele pagou para poder sentar na mesa e ter um jantar com o Ray Dalio. Ele diz, aliás, que o jantar foi excelente. O próprio Dowd menciona que o livro Princípios mexeu muito, Princípios do Ray Dalio. Mexeu muito com a cabeça dele, como ele pensava sobre os mercados e como ele pensava sobre a vida como um todo. Aliás, uma lição que ele aprendeu com o Dalio foi de tomar notas dos trades que ele fazia e estudar os seus próprios movimentos ali, né, do mercado e suas próprias ações. Outra coisa até que o Dalio disse foi que em qualquer ideia operacional
que ele, Dowd, deveria ir o mais para trás possível na história para avaliar o sistema. Que o mais para trás você pudesse ir, mais convicção você teria que ele funcionaria no longo prazo. Hoje o Dowd te conta que ele faz backtests nas suas ideias usando mais de 100 anos de dados. Logicamente os dados que ele usa não são intraday, por isso que ele aumenta a possibilidade de encontrar dados mais antigos, né? Um livro, aliás, que o Dowd menciona que ele leu recentemente e gostou muito, foi o Salve-se Quem Puder, o nome em português do livro, do Edward Chancellor. Esse livro conta basicamente a história da especulação vindo desde a bolha das tulipas, em 1600 e bolinha com rolha, pra frente, né? Interessante, é um livro que tá na minha lista. Ele menciona, aliás, nessa parte da entrevista, que o Peter Branch, que teve no nosso segundo episódio, foi fundamental no seu desenvolvimento. Apesar do Peter operar somente gráficos, basicamente gráficos, o Dowd disse que a maneira dele pensar ajudou muito a criar um diário e controlar ali melhor a performance. Diz o Dowd também que ele percebe que os seus melhores trades vêm de operações que foram contra as expectativas e as notícias que estavam saindo ali na hora. Quer dizer, estava todo mundo falando para um lado e acabou indo para o outro, e são os melhores trades que ele constrói. Ele diz também que ele mantém esse diário para entender em detalhe de onde vêm os melhores trades, o que passou na cabeça dele, se há algum conflito, principalmente entre uma operação de curto prazo e longo prazo, e quando isso acontece, uma operação curtinha e longa, a performance dele tende a ser pior. Ele observou isso fazendo esse diário. Quando o Jack, aliás, pergunta para o Dowd o que ele aprendeu com o Peter Branch, que opera gráfico purinho, ele disse que o que ele mais aprendeu foi evitar o que o Peter Branch chama de vazamento, que é fazer operações que não fazem parte das suas regras primárias, das premissas, que somente vão diminuir a conta e afetar psicologicamente o trader, né? Ele disse também que apesar de operar baseado em eventos, ele e o Dowd, que ele usa conceitos gráficos do Peter para identificar, por exemplo, consolidações. Ele acha que os conceitos gráficos do Peter vencem o tempo, que são primariamente movimentos de tempo gráficos maiores, diário, semanal, mensal, que acabam vencendo o tempo em questão de movimentos, ao contrário, eventualmente, do intraday. Sobre a gestão de risco, uma coisa importante, falando do capital do Dowd, ele disse que, falando do capital total, que quando o drawdown dele chega em 5%, ele reduz o risco pela metade em qualquer trade. Quando chega em 8%, ele reduz de novo. E quando chega em 15, ele dá um tempo, ele para de operar por alguns dias, acalma um pouco, recarrega as energias. Ele disse que isso aconteceu uma vez só, além daquele trade que ele perdeu os 20%, né? Ele diz também que ele aprendeu com um chefe que ele teve na mesa que o mais importante é fazer dinheiro e não tá certo. E que muitos traders têm essa necessidade de estar intelectualmente correto. E o Dowd, ele disse que isso só faz, na verdade, a conta diminuir, ele não se importa de estar certo ou não. Ele também acha extremamente necessário observar a performance, anotar os dados, sempre estudar como as coisas andam, né, no sistema. Então, eu queria, antes de falar alguns comentários adicionais, pedir de novo para curtir o vídeo, comentar. O que você está achando desses caras? O que eles têm em comum? Você aí já conseguiu pegar alguns detalhes em comum desses traders? Será que é operacional? Será que é o jeito que operam? Que é o risco? Que é o comportamento? O que é? Coloca aqui pra gente no comentário. A gente vai estar de olho, ó, curtindo os vídeos das histórias secretas de traders reais. Eu vou fazer alguns comentários adicionais e quero sempre deixar um abraço para o Felipe Mano, meu grande amigo do Clube do Livro, do nosso Clube do Livro. A gente troca ideias e tem sempre excelentes comentários. E eu vou agora mencionar alguns que o Mano também traz e que a gente comenta agora. Bom, apesar de não explicar isso na entrevista, o Dowd provavelmente ele ouviu muitos conselhos do Umbridge, que é o trader que eu falei num vídeo anterior aqui da série, né? Os dois foram por algum tempo diretores da mesma mesa, da mesa proprietária. Eles usam operacionais ali bem semelhantes e trabalham a paciência, a disciplina de forma muito similares, embora com tempos distintos de estrada. Não é particularmente uma surpresa que os dois tenham retornos médios ali perto de 300%, né? É um outro fato que aproxima muito Dowd do Umbridge. Os dois passaram a olhar o gerenciamento de risco com muito mais importância depois de terem sentido uma dor muito grande com prejuízo. O Umbridge, numa operação na qual o computador dele travou, está no episódio,
para trás, e o Dowdett por conta dos anúncios, do anúncio equivocado da Financial Times, né? Ambos os prejuízos foram bem potencializados porque eles não tinham stop, não tinham proteção. Mas esse não é um lugar comum só para esses dois traders. Vale a gente lembrar que o Paul Tudor Jones, um dos maiores traders da história, precisou ver mais de 60% da sua conta derreter em uma operação de contratos futuros de algodão lá em 79 para aí decidir que o gerenciamento de risco passaria a ser peça fundamental no seu estilo operacional. Que sorte a sua que você pode contar comigo, com o João e com todo o SST, lembrando isso para vocês há tantos anos, desde o começo. E sim, o Dowdett fez dinheiro em todos os 9 anos da sua carreira como trader. Mas durante esses 9 anos, ele perdeu dinheiro ou ficou no 0 a 0 em 5% dos trimestres e em 30% dos meses. E você ainda acha que tem que fazer dinheiro todos os dias no mercado, ou que vai conseguir tirar eventualmente um salário. Vale pensar, não olha só os 90% do tempo que ele ficou positivo aqui e ali, ou 70%. Olha o outro lado e pensa o quanto isso significa em 9, 10 anos. Faz parte, né? O Dowdett, ele abandonou a análise técnica pois ele não entendia os motivos mais ou menos por trás da abordagem técnica. Então ele não sentia confiança suficiente para utilizar ela. Além disso, ele tinha mais inclinação para estudar os fundamentos de eventos econômicos, né? Então daqui saem duas verdades indiscutíveis. A primeira: há inúmeras formas de fazer dinheiro no mercado. E o mercado vai te convidar para perder dinheiro de várias formas também. E a segunda: para fazer dinheiro você deve operar da forma que estiver alinhada à sua personalidade. O Stanley Druckenmiller, se encontrou na análise fundamentalista. Ed Seykota achou um conforto em operar com algoritmos. O Edward Thorp usou a sua genialidade matemática no seu fundo quant. E o desconfiado Jason Shapiro, ele não podia operar de outra forma senão contra a manada. Todos com a técnica alinhada à personalidade. Todos bem-sucedidos. A admiração do Dowdett pelo Rei Dalio é explicada na entrevista, né? Além das lições mais gerais que ele pôde extrair do livro escrito pelo Dalio, Princípios, o Dowdett se identifica muito com o modelo quantitativo criado pelo Dalio e o fundamentado na análise histórica dos eventos econômicos, que incorpora dados que vêm mais de um século atrás. Como disse o Dowdett, o Dalio é um Master of History, como um dia disse o escritor Mark Twain. A história não se repete, mas muitas vezes ela rima. Tanto Dalio quanto Dowdett estudam a história para esperar por suas rimas e tentar fazer dinheiro com elas. O Dowdett relembra um mantra esquecido por muitos traders. O trader não é um analista, um economista-chefe de uma instituição financeira. Ele não tem que estar certo, ele tem que fazer dinheiro com os movimentos do mercado. Portanto, ao contrário do que dizem por aí, o trader não tenta adivinhar ou prever absolutamente nada. Ele reage àquilo que ele vê. E é isso que o Dowdett faz muito bem. A propósito, o Jack Schwager ele faz questão de colocar logo no início do livro uma frase do John Kenneth Galbraith sobre os falsos profetas de mercado. Abre aspas, tenho duas classes de pessoas que preveem eventos futuros. Aqueles que não sabem e aqueles que não sabem que não sabem. Fecha aspas. O Dowdett explica com números o sistema de diminuição de sua mão à medida que ele tem algum drawdown em andamento na sua curva de capital operacional. Independentemente dos valores que ele adota nesse critério de gerenciamento de risco, a mensagem importante aqui é que um trader de sucesso não deve cair na cilada de aumentar o risco enquanto está num período de drawdown, na esperança de recuperar mais rápido aquilo que vem perdendo. Se você está em um período de drawdown, preserve seu capital, pois ele é o seu instrumento de trabalho. Uma das regras que norteiam as ações do Dowdett como trader é a de estar sempre pronto para agir quando o mercado vai contra a posição. A preparação ali não envolve apenas a colocação de um stop, mas também a necessidade de conhecer cada vez melhor as suas reações emocionais a esse tipo de evento e a capacidade de adaptação àquilo que é inédito. Usando uma regra de ouro do meu amigo Renan Mangueira e que ele explorou muito bem na primeira edição do Black Report. Sempre espere o melhor, se prepare para o pior. E essa foi mais uma baita entrevista do Dowdett Dalawan, desse livro aqui, ó, Unknown Market Wizards, esse livro escrito pelo Jack Schwager,
baita livro, não tem em português, não tenho cupom de desconto porque não tô ganhando nada com ele. Até que podia estar ganhando alguma coisa, né? Deve estar vendendo pra caramba. Livro bom, vale a pena ler. Muita história legal, espero que te inspire. Te inspire a ir pelo caminho certo. É o mais importante. Escreve aqui embaixo nos comentários o que vocês estão vendo de pontos comuns entre esses traders. A gente se vê em um próximo Histórias Secretas e Traders Reais. Um bom fim de semana, uma boa semana, um grande abraço, até mais, valeu. Tchau. Tá aqui o livro do meu amigo Daljit. Dalawan, cadê o nome dele? Daljit alguma coisa. Meu Deus do céu, como é que é o nome dele, JP? Como é que é o nome? Daljit Rebels. Daljit Rivers. Vamos lá.